Hello, everybody! Hoje nosso vídeo será sobre Simple Past, passado simples. Para quem quer se comunicar, o passado simples é muito importante, porque a nossa vida é tudo sobre contar coisas que a gente fez, né? Então a gente tem que contar, como é que foi seu dia, como é que foi seu fim de semana, como foi suas últimas férias. A gente passa o tempo todo utilizando o passado, né? Então é extremamente importante que a gente aprenda quais são as formas de passado, como a gente pode falar uma frase afirmativa, uma negativa, como a gente pode fazer perguntas, tá? Então, segue aqui comigo que eu vou te contar tudinho, ok? Vamos lá. Então, vamos lá, de Simple Past. O Simple Past, ou passado simples, tem os seguintes usos. Nós descrevemos ações que ocorreram no passado e já foram concluídas, ou seja, nada de ações que não terminaram ainda. Por exemplo, she had breakfast at 8 a.m. Então, ela tomou café às 8 da manhã. Ela começou e terminou esse café da manhã. Ação que já ocorreu. Outro caso, nós descrevemos hábitos no passado, mas esse uso é um pouquinho menos comum, porque nós temos outras possibilidades de descrever hábitos no passado. Mas como é que a gente descreve esses hábitos, então? A gente pode usar essas palavrinhas como always, never, sometimes, essas frequências para dizer que era hábito, sabe? Por exemplo, então, aqui, I always walked to school when I was younger. Né? Eu sempre caminhava para a escola quando eu era mais jovem. Então, esse sempre antes do walked, caminhava, me dá essa ideia de um hábito, tá? Algo repetitivo. Vocês lembram no outro vídeo do presente simples que eu expliquei, né? Quando eu tenho um verbo e eu quero conjugar ele, a primeira coisa que eu faço é cortar o to, certo? Então, eu corto o to do meu verbo e daí eu preciso conjugar ele no passado simples. Só que o passado simples tem dois tipos. O primeiro tipo de passado simples a gente chama de regular. O segundo, irregular. O que isso quer dizer? Os verbos de passado regular, depois que eu corto aquele to na frente, eu adiciono um ed no final. Então, aquele work, aquele to work, que eu cortei o to, e eu coloco o ed no final, fica worked. Então, o meu verbo está conjugado no passado. Mas também nós temos os verbos irregulares. Esses verbos irregulares, eu preciso consultar uma lista, a lista de verbos irregulares. Quem está acostumado já a estudar inglês já está careca de saber dessa lista aí, né? Depois eu vou mostrar para vocês um exemplo, ok? Então, vamos falar de verbos regulares. Eu tenho ali o to work e eu cortei o to e botei ed. Então ficou I worked yesterday. Eu trabalhei ontem. She worked last night. Ela trabalhou na noite passada. O verbo to study, também cortei o to, só que ao invés de colocar apenas ed, eu tive que cortar o y e botar um i no lugar. Então, são algumas adaptações que a gente faz, mas basicamente é aquele ed que a gente coloca no final para indicar que o meu verbo está no passado. Então, they studied last week. Eles ou elas estudaram na semana passada. He studied yesterday. Ele estudou ontem. Então vejam aqui, gente, que maravilha que é esses verbos no passado. Vocês lembram que no presente tem dois tipos, né, de conjugação. Um com o S e o outro sem S. Aqui, quando a gente está falando de verbos no passado, todas as pessoas, I, you, he, she, it, todo mundo é a mesma conjugação. Só existe uma. Olha que maravilha, né, gente? Apenas uma conjugação para todas as pessoas. Vamos falar então de irregular verbs. Por exemplo, o verbo to go, o verbo ir, tá? Como é que é o passado do verbo ir? O verbo ir, ele é irregular. Então, o passado dele é I went to the bank yesterday. Eu fui ao banco ontem. She went to school yesterday. Ela foi para a escola ontem. Outro exemplo de verbo irregular, to buy, comprar. They bought a car last week. Eles compraram um carro semana passada.
He bought a pencil last week. Ele comprou um lápis semana passada. Tá, mas onde é que eu sei isso? Como é que eu vou saber que o passado de go é went? Como é que eu vou saber que o passado de buy é bought? De onde é que tu tirou isso? Bom, então nós vamos lá para a minha lista de verbos irregulares. Aqui eu fiz apenas um recorte dessa lista, que essa lista é imensa. Se vocês procurarem na internet, vocês encontram listas com 100 verbos, com 200 verbos, com 300 verbos, muitos verbos irregulares, certo? Então, olha só, de onde eu tiro isso? Desta coluna do meio. Aqui é o passado. A primeira coluna é o infinitivo, é o verbo sem conjugar. Então, ali, ó, be, buy, come, do, eat, go, é ser, estar, né? Comprar, vir, fazer, comer, ir. Aí, se eu quero saber o passado desses verbos, eu tenho que consultar essa tabela, né? Essa coluna do meio aqui para saber qual é o passado desse verbo que eu quero usar. Vocês lembram que eu usei ali o go e o buy, né? Então, eu só fui aqui na minha lista e encontrei, ok, o passado de buy é bought, o passado de go é went. Então, eu utilizo na minha frase, certo? Como é que eu faço a forma negativa desses meus verbos no passado? Lembram que no presente eu tinha o do e o does, né? Dependendo do sujeito. Aqui, mais uma vez, olha só, gente, que maravilha. O passado eu uso o mesmo para todos. O did é um auxiliar que está me indicando que essa frase está no passado. E eu acrescento o not, que é o não, que é o negativo, que fica didn't. Então, vamos dar uma olhada em alguns exemplos aqui. I didn't work yesterday. Eu não trabalhei ontem. Vejam que esse didn't, ele é o não, e ele já está me dizendo que o verbo está no passado. Então, eu não coloco o ed ali. O verbo fica normal. O que está me dizendo que é passado é o didn't, tá? Diferente da forma afirmativa, que se eu não tiver aquele ed no final, ou se eu não tiver aquela palavra diferente que eu consultei na lista, eu não vou saber que é passado, tá? Então, esse didn't está aqui para me dizer, é passado. Eu não trabalhei. They didn't buy a car last week. Eles ou elas não compraram um carro semana passada. Forma interrogativa. Como é que eu faço perguntas no passado? Eu utilizo o did. Lembrem que no presente era do ou does, né? Dependendo do sujeito. Aqui eu uso o did para todas as pessoas. Então fica, did you work last weekend? Você trabalhou semana passada? Did he go to the mall yesterday? Ele foi ao shopping ontem? Certo? Então eu utilizo o did, o verbo volta para o normal. E assim chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e nos siga para mais dicas, ok? See you on the next video. Bye bye!